abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 18. Glória a Deus. Já tive uma palavra aqui muito forte, né, na nossa vida. Como eu disse, igreja, estava falando antes, a gente precisa entender a palavra de Deus para a nossa vida. Se a gente ouve a palavra de Deus e acha que ela não é para mim, como é que eu faço isso? Se Deus ele me dá uma palavra, Senhor, dá uma palavra, aí eu trago uma palavra, Deus está falando com quem? Você esqueceu? Jesus ele disse que examinar o homem a si próprio. Então, se a gente chegar a fazer, examinar a nossa vida, a gente vai entender o que Deus está falando com a gente. Fala assim: o Senhor está mandando eu pôr, o Senhor está mandando eu tirar, o Senhor está mandando fazer, o Senhor está mandando eu não fazer. É assim, sim ou não? Então, se a gente não pega a palavra de Deus e a gente acha que a gente está falando para os outros, aí imagina o que Deus falou com a gente hoje aqui nessa palavra. Meu Deus, foi forte o que Deus falou com a gente. Então Deus está mandando a gente tomar o quê? Uma posição. Aleluia, glória a Deus, porque tem algo de Deus muito grande. Mas a parentela está atrapalhando. Então você precisa entender, igreja, que nem tudo que Deus tem para a tua vida, porque quem serve o Senhor é você. Quem faz a obra de Deus é você. Quem tem uma fidelidade com Deus é você. Então muitas vezes acontece, as pessoas querem falar assim: não, Senhor, eu quero para mim, eu quero para fulano. Eu falo: não. Vai chegar um tempo de você poder fazer para alguém. Mas primeiro Deus ele quer o que? Te aperfeiçoar. Primeiro Deus ele quer o que? Te abençoar. Ele te dá você estabilidade e bênção para você chegar a um tempo de você abençoar alguém, como Deus ele fez com Abraão. Aleluia, glória a Deus. O tempo, vai chegar um tempo de você abençoar as pessoas. Mas se esse tempo não for respeitado, que você não entendeu o que Deus fala, você vai chegar um tempo que você não vai ter como abençoar. Aleluia, glória a Deus. E foi o que Deus falou para Abraão: se Abraão ficasse no meio da parentela, todos eles disputaram daquilo que Abraão tinha, daquilo que Abraão ele tinha fé em Deus, em buscar em Deus, e eles não, ele nunca ia servir a Deus, ele nunca ia orar para Deus. Abraão é um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado, é dele. Aleluia, glória a Deus. Ele nasceu para ser assim. Aleluia. Tem gente que fala, tem até um menino que fala, né? Do sabor de mel. Porque quando as pessoas veem você vencer, não vai dizer que você nasceu para vencer. Ah, ela nasceu para vencer. Nunca vai dizer que foi Deus que fez. E Deus, igreja, a glória é de Deus. Você precisa entender isso. Que a glória, ela é de Deus. Nasceu para vencer. A pessoa nasceu para... Não, nasceu não. Você é servo de Deus, é Deus que te deu, é Deus que está te honrando, é Deus que está te abençoando. A tua vida com Deus, a tua fidelidade, a tua fé no Senhor, que está honrando você, gente. Que Deus está te honrando. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, Mateus capítulo 8, a partir do verso 18, ele vai dizer assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. Aleluia, glória a Deus. Jesus via uma grande multidão, cercavam ali, espiam. E Jesus ele vai fazendo, né, estava operando os milagres, maravilhas. E Jesus foi para mandos de, ele vai ordenando discípulos, né, dizer: vão, agora a gente vai levar o evangelho, operar em outro lugar. Vamos sair aqui do território aqui, né, da nossa região da Judéia, e vamos agora lá para os gentios, lá para os, né, os geserenos, né, para os gadarenos, cidade de Gardena, vamos pregar lá.
vamos para lá. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus já estava fazendo muitos milagres, ele já tinha feito muitos milagres acontecerem, e Jesus ele estava ali indo expandir o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E vai falar para o discípulo assim, né? Ordenou passar para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. O escriba falou: o quê? Os escribas, igreja, naquela época, eram homens importantes. Amém? Eram homens importantes porque esses escribas, eles que escreviam lei, eles que escreviam as cartas, que tinha um conhecimento de escrever, né? De fazer as escrituras, escrever aqueles papiros, livros, né? As coisas que tinha que escrever. Então eles eram homens importantes e inteligentes. Aí um deles vai dizer assim que seguia Jesus, né? Que tinha aceitado seguir Jesus. Ele vai dizer para Jesus assim: ó, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus vai dizer assim: ó, por quê? Porque o escriba, igreja, o escriba, eles eram os homens que tinham o quê? Posses, sim ou não? Eles tinham como se diz? No dia de hoje, vamos dizer assim, um luxo, né? Uma vida boa, uma vida confortável. E estavam seguindo Jesus, igreja. Só que Jesus, na verdade, Jesus ele não tinha um paradeiro. Porque Jesus, enquanto ele estava na terra, ele tinha que pregar o Evangelho. Não, então assim, Jesus não era aquele homem que vivia em descanso. Hoje não faço nada. Hoje eu vou tirar um dia só para mim. Não, Jesus, ele estava trabalhando todo dia, até tanto que Jesus trabalhava até o sábado. Porque sábado ele estava operando. Então, Jesus diz assim: qual melhorou o escriba, viu que o escriba era uns que estavam seguindo ele, e eram esses homens que tinham uma boa casa, né? Tinha comida na mesa, não faltava, aleluia, glória a Deus. E Jesus ele vai dizer para eles assim, ó, e disse Jesus: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus, sempre que Jesus está dizendo para ele, está dizendo para ele assim, ó, eu não tenho nem para onde ir. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Eu não tenho um lugar certo para me parar. Você realmente quer me seguir? Que ele está fazendo isso, que Jesus está falando para ele. Você tem certeza que você quer me seguir? Por que, igreja? Porque Jesus disse: eu não tenho uma vida luxuosa. Porque as raposas, ele está dizendo, Jesus fala assim, ó, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos. Eles têm o seu lugar de repouso, mas eu não tenho. Eu não tenho um lugar de dizer assim, ó, a minha casa é aqui, eu estou aqui hoje, então hoje eu não vou fazer nada, amanhã eu não vou fazer nada, não. Eu estou aqui a serviço de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos aqueles, igreja, que querem se colocar a serviço de Deus, a servir de Deus, não pode, aleluia, como Jesus estava dizendo para ele, você não pode ter, aleluia, se você quer ir onde eu vou, me seguir, aleluia, onde eu for, ele disse que seguiria Jesus onde ele esforço. Jesus está dizendo para ele, ó, não temos descanso. Porque é de manhã, é tarde, é noite, é madrugada. Essa é a obra sem descanso. A gente não tem tempo para a gente. Ele está dizendo isso. Não que Jesus não tinha casa, que Jesus não tinha um lugar certo para morar. Não. Jesus está dizendo assim: aquele que me segue, ele não pode ter tempo para si próprio. O tempo é meu. O tempo é de Deus. É fazer o que Deus quer. Você não pode viver, não tem o conforto, não tem o luxo. Não. A gente muitas vezes vai para lugar, a gente vai para dormir no monte, a gente dorme na praia, a gente vai para o deserto, não tem conforto, não tem luxo. Tem dia que a gente come pão, come peixe, bebe água do rio, mas não tem uma vida luxuosa. Então,
para mim, para ir aonde eu for. Você sabe que todo esse conforto você não vai ter. Não tem conforto. Não tem vida o quê? Uma vida fácil desse, Jesus está dizendo. Jesus, sabe por quê? Jesus engana alguém, igreja? Não. Hoje as pessoas acham que dizem, né? Para servir Jesus, você não pode viver desse jeito. Isso foi naquela época, irmão. Nós estamos na época do Evangelho, irmão. Não tem época de passado, não. Jesus não prometeu nada aquilo que Jesus está dizendo para o espírito. Você está dizendo que você vai atrás de mim, ou eu sei que você tem uma vida boa. Eu sei que você tem uma vida luxuosa, que você tem uma vida confortável, que você tem uma casa para repousar a tua cabeça. Se você quiser trabalhar, você trabalha. Se você não quiser trabalhar, você trabalha. Se você quiser ficar no teu luxo, no teu conforto, vai ficar. Mas agora, para me seguir, irmãos, eu estou dizendo para você que o negócio é diferente. Ok? Olha o que eu faço. Tu está vendo o que eu faço? É sinais e prodígios, irmão. É estar no meio da multidão, é estar no dia, é estar na noite, é passando de um lado para o outro, é enfrentando demônio, é luta, é batalha, é perseguição, tem que estar fugindo, tem que estar correndo, tem que estar se escondendo. É isso aí, irmão. Está disposto. Está disposto. Para depois a pessoa não reclamar com Jesus e dizer: Jesus, poxa, Jesus. O Senhor não deu aquela mansão. O Senhor não me deu aquele emprego de 2 milhões. Jesus, cadê Jesus? Jesus, aquele carrão, Jesus. Mas Jesus não disse nada disso para ninguém. Jesus não prometeu nada disso para ninguém. Jesus prometeu o reino do céu. Sim ou não? Não foi isso que Jesus prometeu. O que ele promete aí é os homens, não é Jesus. Porque Jesus nos prometeu a salvação. Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Esse herdará o reino dos céus. Se não foi o que Jesus prometeu, aleluia, glória a Deus. Aí ele vai dizer assim, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Ele diz o quê? Senhor, o meu pai morreu, mas eu quero seguir o Senhor. Eu quero ir lá para o outro lado onde o Senhor está indo, lá junto com o Senhor, para a cidade lá dos Gadareno. Mas espera aí, Jesus, um pouquinho, que primeiro eu vou lá, eu quero ir lá enterrar o meu pai. Aí Jesus vai dizer para ele assim, queridos, olha o que Jesus vai falar, olha o que Jesus vai dizer assim para ele assim: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. É uma coisa que parece que Jesus fala: Jesus é tão ignorante. Pois Jesus não deixou o cara enterrar o pai dele. Se o cara, para seguir Jesus, o cara só queria enterrar o pai dele, o discípulo. Jesus disse: não. Ele está dizendo assim, para me seguir, irmão, é volta. Você tem que deixar a família, parar de se preocupar com a família, parar de se preocupar com quem está lá na tua casa. Tu tem que me seguir, irmão. Vai servir a Deus, tem que parar com isso. Você não pode se preocupar com as outras coisas, porque tudo lá Deus cuida. Você tem que ter a confiança em Deus, que Deus está cuidando. Porque está morto. Se está morto, e as pessoas que estão lá estão mortas, que elas não buscam a Deus, então deixa eles cuidar dos mortos. Vou embora você cuidar agora do quem vive para você cuidar. Larga os mortos. Larga aqueles que não vão servir a Deus. Larga aqueles que não buscam o Senhor. Por que não estão aqui? É que Jesus fala, muitas vezes acontece que a gente está muito preocupado com a família, deixa de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Não, por causa da minha família. Jesus vai dizer assim: ei, eles estão mortos. Deixe os seus mortos sepultar os mortos. Faça você a obra. Faça você aquilo que Deus designou você fazer. Se você quer me servir, você vai ter que se afastar, aleluia, de família, de estar na tua casa. Você vai ter que deixar muita coisa para trás, igreja. Para servir Jesus, a gente tem que deixar muita coisa para trás, que Jesus fala. Aleluia. Você viu que a palavra, antes nós já falando, aleluia, acerca do reino dos céus, que Jesus disse que ia tomar a força, que Jesus vai falar isso lá na frente, aqui, né? Mas aqui um pouquinho na frente aqui,
que é no capítulo 11, no verso aqui 12, que Jesus está dizendo, vai falar isso para os discípulos, correndo de ser tomada por isso, igreja. Porque não é fácil servir a Deus. Porque servir a Deus é você confiar em Deus. Eu tenho um problema na minha casa, confia em Deus, irmão. Faz a vontade de Deus. A minha família não serve o Senhor, serve você Deus. Faça você a vontade de Deus. Porque se você não fizer a vontade de Deus, como é que Deus vai entender a tua oração? Se você, eu quero Deus que minha família seja. Porque tem crente que parece que quer que a família dela para o inferno, irmão. Sabia disso? Não. Como Jesus disse assim, deixa os mortos ter os mortos, é porque Jesus vai dizer assim: se você buscar e fazer a minha vontade, eles vão olhar para a tua vida e vão se atentar, aleluia, para a tua vida, um homem vivo, aleluia, não se preocupando com o morto, porque você sabe que aquilo que passou, aleluia. Mas tem gente que está mais preocupada, fica preocupado com tudo, casa, família, trabalho, e diz: não, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas pode ter preocupação em tanta coisa, menos do que, igreja, e fazendo a vontade de Deus, e fazendo aquilo que Deus ordenou fazer. Então Jesus vai dizer: o discípulo, aqueles que querem seguir Jesus, tem que abrir mão, igreja. Tem que abrir mão de muitas coisas. Aleluia, glória a Deus. Agora vem trazendo uma palavra da pastora acerca de Abraão. Abraão teve que abrir mão da família. Isso foi aonde? Lá no início. E Jesus depois vem trazendo uma palavra dessa. Aleluia, quando Jesus ele vem, vai falar sobre isso. Aleluia, vocês estão preocupados com a família? Despreocupe com a família. Aleluia. Não que você tem que abandonar a família, não é isso que o bispo está dizendo, igreja. Mas a preocupação da pessoa está o quê? Você se preocupar com a família, de estar envolvido com a família e deixar a obra de Deus de lado. Aquilo que eu quero seguir Jesus, mas se a minha família está ali, eu não posso servir a Deus. Se a minha família está ali, eu não posso orar. Se a minha família está ali, eu não posso louvar. Se a minha família está ali, eu não posso ir visitar. Se a minha família está ali, eu não posso fazer aquilo que Deus, eu sei que Deus me determinou a fazer. Que seguir Jesus é pregar o Evangelho, é fazer a vontade de Deus. Então, se eu estou no meio da minha família, se eu estou pensando na motomia, se eu estou pensando no conforto, se eu estou pensando no luxo, nessas coisas, então eu não estou servindo a Deus, irmão. Eu estou servindo aquilo que é do mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas deixando de fazer a obra de Deus. Porque muitas vezes tem gente da família que não quer Deus, mas tem gente que está afastada de família, que está procurando Deus, que está preocupado. E aí, que aonde você está? Está fazendo a obra? Alguém está fazendo as visitas? Aleluia, glória a Deus. Aqueles que pediu oração, foi visitar, foi fazer oração? Aleluia. Não, porque essa semana minha família tem um compromisso com a minha família. Essa semana eu tenho um compromisso de ir para o shopping. Essa semana eu tenho um compromisso de ir para o parque. Essa semana eu tenho o meu passeio com a minha família. Amém, irmão. Tem que ter tudo isso com a sua família. Mas a obra de Deus é o primeiro lugar. Jesus disse: buscar o reino dos céus acima de todas as coisas, igreja. E se a gente olha para a nossa família, porque eu tenho que dar atenção para a minha família, porque eu tenho que fazer com a minha família, porque é a minha família, porque é a minha família, aí onde está Deus? Aonde está o Senhor? Aonde está a minha vida com Deus? Aleluia. Então a gente precisa, em nome de Jesus, nós entendermos, igreja, que a nossa família ela precisa da gente, mas ela precisa da gente, aleluia, glória a Deus, a gente fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, Deus cuida da nossa família, Deus trata da nossa família, Deus resgata da nossa família. Deus, eu quero que o Senhor salve minha família. Deus só tem busca pela tua família. Olha pela tua família, levante teu amor pela tua família. Sabe o que eu faço? Deve, Senhor, eu estou tão cansado, Senhor. Eu trabalhei tanto, meu dia hoje estou tão esgotado, Senhor. Aí eu caio na cama, vou dormir. Esqueci de buscar pela minha família. Mas o diabo, igreja, não esqueceu, aleluia, de lutar contra a tua família, de levar a tua família
para o caminho de violência, para o caminho do mal, para o caminho do crime, para o caminho da droga, para o caminho da pornografia, da prostituição. Não, o diabo não, ele esqueceu. E quando você se fatigou o teu dia, aleluia, com tantas coisas, deixou de você ter o teu período de oração a Deus, de você fechar a porta, aleluia, do diabo contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu trabalho, contra o teu casamento, contra tudo, você está sendo uma porta aberta por o diabo, entra em tudo isso. Sabe por quê? Porque eu esqueço de Deus. E Deus, quem protege a minha família não sou eu, mas quem protege a minha família é Deus. E eu tenho que buscar em Deus. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes isso acontece. Ah, não, Senhor, o meu marido é crente. Não, Senhor, minha esposa é crente. Se eu não orar, ela ora. Se eu não fizer, ele faz. Esse é o pensamento do diabo que nós pensamos, irmãos. Aleluia. Porque ninguém anda afirmado na fé do outro. Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa buscar a nossa vida. Eu preciso entender, aleluia, glória a Deus, que eu preciso buscar pela minha vida. Eu preciso ter os meus períodos com Deus de oração. Eu preciso, igual Jesus está dizendo, vocês querem me seguir, tem certeza que vai aonde eu for? Aleluia, então vocês vão enfrentar comigo tudo aquilo que tem que ser enfrentado. Eu vou lá para a primeiro lugar que Jesus dá depara é o demônio. Então, é demônio, mas vai enfrentar do demônio. Dois eu vou pegar um de cara, todo demoniado, não se quer. Louco, todo demoniado, irmão. Jesus falou, já pensando que é fácil, que vocês vão só, vocês vão por aí assistir, o que vocês vão enfrentar? Você nem sabe o que eu vou enfrentar. Sabe por quê? Eles que andam no espírito sabem o que vai enfrentar, mas quem anda na carne está pensando em só ver, só quer acompanhar. Eles acharam que acompanhar, mas Jesus está dizendo, olha o que você vai enfrentar. Porque eles vão enfrentar chuva, vocês vão enfrentar frio, aleluia, vocês vão enfrentar pessoas que vão expulsar você de uma cidade, vocês vão enfrentar defama, calúnia. Vocês estão lá, vocês não estão vendo, não, porque eu estou usando canal, porque eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para fazer, mas você não vê, vamos embora. É isso que falam. E se a gente não se cobrir com a proteção de Deus, buscar as visões de Deus, como é que tu luta com o demônio? Como é que a pessoa luta com o demônio? O demônio que está na tua casa, o demônio que está na tua família, o demônio que está no teu casamento. Muitas vezes é quando a gente acha, igreja, não, mas o demônio está no meu casamento, o meu esposo é pastor, minha esposa é pastora, o meu filho é isso, é pastor. Não, o demônio não é, o demônio vai entrar naquele quebra-brecha, irmão. Como é que está a tua vida espiritual com Deus? Como é que está a tua vida? Tu está com uma vida de oração, de buscar a Deus? Tu tem preocupado com a obra de Deus? Tem feito a obra de Deus ou tem feito a tua obra? Bispo, qual é a minha obra? A minha vontade. Então na tua vontade o diabo opera. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que entender que o diabo vai atacar aqueles através do meu fracasso. O meu fracasso vai fazer o diabo levar a perturbação para o outro, vai fazer atacar o outro, descontentamento com o outro. É o meu fracasso, o meu erro, o meu pecado vai afligir o outro. Aleluia. Jesus, a palavra de Deus vai dizer, quando ele vai dizer que quando um homem tem pecado, ou uma mulher tem pecado, um entra em pecado, o outro também entra em pecado, porque o mal que tu faz para você, você faz mal para o outro. O pecado que tu comete contra que você, aí eu tenho minha vida toda ela atrapalhada, então você vai tornar a vida do outro um tormento. Porque quando é casamento é uma carne só, é uma ligadura só. Eu não me preocupo com a minha vida espiritual. Eu não me preocupo. Se tudo que está vendo sobre mim é mal, eu não me preocupo. Aí Deus vai dizer assim, você não se preocupa, o mal não é só para você, está fazendo mal para o teu marido. O marido que está ali fazendo mal para ele, procurando coisa errada para a vida dele, mal para a vida dele, pornografia para a vida dele, com prostituição, coisa errada para a vida dele, está fazendo mal para a esposa também, está procurando mal para a esposa dele também. Então a gente precisa entender a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente acha que o problema é meu, esse egoísmo, que o problema é meu, mas não só dele. Porque você está fazendo mal ambos para um e eu para o outro. Aleluia. A gente às vezes diz, não, só eu, o problema é meu, Deus cobra de mim. Aleluia, glória a Deus. Deve que se fosse isso. Aleluia, glória a Deus. Mas não. Infelizmente, quando é casamento, um passa, outro passa. Aleluia.
tudo que está passando. Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa olhar, a gente precisa entender a mensagem de Deus, aquilo que Deus está trazendo do céu para a nossa vida, para nós podermos, igreja, andarmos com discernimento, ser pessoas, aleluia, que vivam a Deus, aleluia, glória a Deus, independente de que os outros façam. A Bíblia não ensina nós, igreja, fazer o que os outros fazem, mas a Bíblia ensina nós fazer aquilo que Cristo faz. O nosso exemplo é Cristo. O nosso exemplo não é o vizinho. O nosso exemplo não é quem faz, deixa quem quer fazer, quem vive assim, irmão. Deixa para lá. Aleluia, glória. O fulano faz, está vivendo. Aleluia. Quando eu peguei essa palavra do joio e do trigo, irmão, quando Jesus ele me deu lá, eu quietinho no meu canto lá com Deus, e comecei a estudar essa palavra, igreja, buscar o profundo dessa palavra. Eu vi, igreja, aleluia, glória a Deus, que eu não posso, igreja, me comparar com ninguém mais. Eu não posso nem querer ser igual mais a ninguém. Sabe por quê? Porque eu não sei se aquela pessoa é um joio. Às vezes eu acho que é trigo para ser um joio, porque tu está olhando por fora, mas e por dentro, irmão. Então eu aprendi muito com Deus, aleluia, glória a Deus. Eu tenho que olhar para Jesus, igreja. Se eu quero ser alguma coisa, eu tenho que ser como Cristo é. Ele é o meu exemplo de vida, aleluia, glória a Deus. É Ele, irmão. Eu tenho que ser igual a Cristo, tenho que fazer como o apóstolo Paulo falou, que tem que ser, nós não que sejamos igual a Ele, imitador de Cristo, fazer o que Cristo, imitar Cristo, irmão. Mas a gente está olhando, mas lá o fulano está indo, irmão. Não, mas ele está lá, escorregou, mas está lá pregando. Fez aquilo, mas está fazendo. Deixa para lá, irmão. Não tem nada a ver com isso, não. Eu tenho que fazer aquilo que Jesus fez, igreja. Jesus não pecou, Jesus não adulterou, Jesus não roubou ninguém, Jesus não falou mentira para ninguém, Jesus não enganou ninguém, Jesus não transgrediu a lei, cumpriu a lei. Então eu tenho que ser igual a ele. Não posso ser, eu sou porque os outros fazem, eu vou ser igual aos outros. Então, irmão, se ele está indo para o inferno, eu vou também, porque os outros estão indo para o inferno, porque, não, mas Jesus não mandou arrancar o joio do meio do trigo, não, irmão. Vai chegar o dia da colheita. E agora, quer ser colhido como joio ou como trigo? Fica a critério teu, porque muitas vezes eu nunca me comparar com os outros. O fulano se veste assim e ninguém fala nada. O pastor dele deixa se vestir, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Deixa para lá. O importante é que eu, igreja, venha me espelhar no Senhor Jesus Cristo, que nós temos um Deus para nos espelhar. Amém? Glória a Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus.